Gabriel Junqueira é um homem branco, careca, de barba farta e branca. Tem olhos pequenos e claros, usa óculos de grau e camiseta preta com a estampa de uma labareda. Ele está sentado a uma mesa. Sobre ela há diversos objetos, brinquedos e livros. Diante dos olhos, ele segura um papelão quadrado e vazado no meio. Tudo bem, pessoal? Vim aqui conversar com vocês sobre como tornar visível as aprendizagens das crianças. E quando falo visível, quero dizer além da palavra, escrita ou oralizada, uma vez que o uso da palavra já tem sido explorado bastante por nós da educação infantil, a partir dos pareceres descritivos e dos relatórios de avaliação individual ou de grupo, por exemplo. Não é mesmo? A nossa conversa sobre como tornar visível as aprendizagens das crianças, portanto, tem a ver com a linguagem audiovisual, ou seja, com o registro do enquadramento do olhar, com o recorte, a seleção e a articulação, a composição, a partir de e entre elementos audiovisuais. Tem a ver com a importância de registrar, pela fotografia e pelo vídeo, o que os olhos e o olhar das crianças e das professoras pensam e sentem. Lembrando que os olhos e o olhar nunca percorrem sozinhos as diferentes dimensões da vida cotidiana da escola, mas acompanhados de escuta interessada, de observação intencional, de lógicas interrogativas e construtivas, de hipóteses e interpretações das ações das crianças e das professoras, pelas crianças e pelas professoras. Olhos, ouvidos, língua, movimentos, sensações, cada um com a sua linguagem, simultaneamente e articulados e documentados em diálogo com o mundo. Nenhuma dessas linguagens dá conta sozinha de aprender os encantamentos e mistérios da autoconstituição dos sujeitos nas interações com as diferentes dimensões da vida cotidiana. Por isso mesmo, precisam andar na companhia umas das outras, trocando impressões sobre o que cada uma dessas linguagens gerou de informações sobre os sujeitos e interação com as diferentes dimensões do currículo da escola de educação infantil. Os registros feitos pelos olhos, pelo olhar, pelos modos de ver das crianças e dos professores, e pela linguagem audiovisual e os seus equipamentos, podem, portanto, ajudar os professores a conhecer melhor as crianças e as relações delas consigo mesmas e com o mundo, com o conhecimento. Podem ajudar as professoras a conhecer e tornar visíveis as aprendizagens das crianças. E podem também ajudar professoras e professores em seus processos de autoconstituição da docência, atualizando e qualificando dinamicamente as relações com as crianças e com seu próprio ofício. Documentação pedagógica é a coleção ou a reunião ordenada das produções das crianças e das professoras em diferentes linguagens, que registram as interações das crianças e dos professores com as diferentes dimensões do currículo da educação infantil, com o objetivo de conhecer os processos pelos quais crianças e adultos interagem, organizam-se, respondem e, nesse diálogo, se inscrevem e se inserem no mundo. E para a produção da documentação pedagógica é preciso familiaridade e simpatia com e pelos equipamentos audiovisuais. O que a gente quer, portanto, é que todo mundo, tanto os professores quanto as crianças, fiquem tão à vontade com uma câmera fotográfica e uma câmera de vídeo, como quando estão interagindo com tesoura, cola, massa de modelar, argila, pincel, rolinho, guache, giz de cor, caneta hidrocor, sucata, fita crepe, livro de histórias, brinquedos, brincadeiras. A gente quer transformar a máquina fotográfica e a câmera de vídeo, ambas embutidas no aparelho celular no seu modo mais acessível, em mais um dos recursos materiais do acervo da sala de referência de um grupo, além de um equipamento de registro e de armazenamento da memória da vida cotidiana de um grupo e da escola como um todo. O que a gente quer é inserir, integrar, promover a familiaridade e a simpatia de adultos e crianças com e pelo uso dos equipamentos de audiovisual, incluindo-os e recomendando-os como mais um dentre os instrumentos de possibilidade de captação, produção, geração de documentos e de dados, indicadores dos processos, dimensões, instantes, situações, episódicas ou insistentes, que compõem a memória do dia a dia do trabalho de uma professora e da vida das crianças na escola de educação infantil. Vejamos alguns exemplos.
Giz, Soraya Mendes Bonfim, trabalho de vídeo Minuto 2022, São Paulo. Sequência de fotos. Mão de criança sobre desenho de giz no chão. Sobre giz em uma lousa. Uma garotinha com as mãos sobre os desenhos com giz. De um garotinho sentado com o giz na mão. Ele olha para um desenho no chão. Giz branco contorna a figura da garotinha e do garoto sobre uma lousa. O giz escreve: giz. No vídeo Giz, a professora Soraya Bonfim usou uma série de estratégias visuais para exibir e demonstrar uma situação de aprendizagem gráfico-plástica realizada em parceria com as crianças. Primeiro, ela fotografou diferentes momentos das interações das crianças com o giz. Elas mesmas usavam o giz para contornar ou desenhar as formas das suas mãos e outras partes do corpo. Mas em seguida, a professora usa essas fotos de uma outra forma. Ela imprime e recorta essas imagens, criando novas formas, as quais ela usa para se colocar no lugar das crianças. Agora é a vez dela de contornar as crianças, evidenciando seus corpos em ação. Mãos de bebês. Melissa Sereti Rodrigues, trabalho de vídeo Minuto 2022, São Paulo. A mão esquerda de uma criança desenha e contorna com giz rosa a própria mão direita que está sobre uma lousa. Vêem-se 3 grandes dedos. Sobre a imagem lê-se: mãos de bebês. Um bebê bate a mãozinha sobre um teclado colorido de brinquedo. Em preto e branco, as mãos de um adulto tocam um piano. Bebê visto do pescoço para baixo segura 2 bolas coloridas. Em preto e branco, uma pessoa move as mãos abaixo de uma esfera que flutua. Mão de um bebê segura uma colher sobre um prato azul com arroz e feijão. Em preto e branco, uma pessoa bate uma mistura dentro de uma vasilha com um fouet. Mãos de uma criança cobrem um ursinho de pelúcia de linguinha vermelha. Em preto e branco, mão acaricia um cabelo. Desenho inicial da lousa, com a mão da criança com 3 dedos. Mãos de Bebês é um vídeo muito criativo da professora Melissa Rodrigues. Ela poderia simplesmente ter filmado diversos planos em detalhes das mãos das crianças, brincando, comendo, mas além dela ter feito isso, ela resolveu fazer uma associação por semelhança, intercalando as imagens em movimento, coloridas, das ações dos bebês e imagens em movimento em preto e branco de ações realizadas por adultos. O que nos leva a pensar que o potencial de criação pela linguagem audiovisual é ilimitado e um grande parceiro dos professores para narrarem seu trabalho em intersecção com as narrativas infantis. Olhar, significar e enquadrar o mundo. As coisas, os funcionamentos, os sujeitos, as relações. Estar atento às situações cotidianas e enquadrá-las, garantindo pelo registro que sejam eternizadas e reveladas na sua devida importância. Chamar a atenção para elas pelo simples fato de selecioná-las dentre as demais. Deter-se sobre elas, dedicar-se a elas, conceder-lhes a perenidade do registro pela interação com o equipamento audiovisual. Compartilhá-las, significá-las individual e coletivamente, disponibilizá-las para que possam ser conhecidas, admiradas, problematizadas, divulgadas. Olhar, significar e enquadrar o mundo pela fotografia e pelo vídeo é uma maneira de narrar como vemos o mundo. Lê-se: o audiovisual expressa a nossa visão de mundo. Do mesmo jeito que as crianças, quando brincam do faz de conta, revelam seus enquadramentos, narrativas e elaborações sobre as suas relações com o mundo. Quando se enquadra, o que quer que seja, o que se produz é a vista de um ponto. E, claro, um ponto de vista. Lê-se: qual é o seu ponto de Essa vista? prática, esse exercício cotidiano, não é exclusivo da escola e tampouco da educação infantil. Fica aqui o convite para nos estendermos, nos expandirmos para além do nosso corpo físico, pelos olhos, mãos e pernas da câmera fotográfica e de vídeo, que nos ajudam a chegar tão longe e tão perto do mundo e de nós.